Deus. Saudamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, quero convidar os irmãos a fazer a leitura da palavra. Depois quero fazer algumas considerações. Capítulo 21 de Mateus, versículo 18. Gostaria de ler com os irmãos 3 textos sagrados. Capítulo 21 de Mateus, versículo 18. Eu leio, os irmãos acompanhem. Amém? Amém. Diz assim: de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, maravilharam, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Amém? Agora, capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 11, que diz assim: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Amém? Agora, para encerrar, Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Podem sentar, amados. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus por me conceder a oportunidade de poder falar a palavra dele aos meus irmãos. Quero agradecer ao pastor Washington, Deus abençoe. Também ao nosso irmão e amigo presbítero Alessandro. Aleluia, graças a Deus. Amados, Deus me deu uma palavra, e a palavra é um pouco forte, tá, irmãos? Mas não vai matar ninguém não, irmão, porque a palavra de Deus, ela é boa e traz vida. Disse São Pedro, quando Deus estava falando, Deus Jesus falando aos seus discípulos de uma forma muito dura, e alguns discípulos começaram a abandoná-lo, e então Jesus disse: e vocês não querem ir? Ele disse: não, de modo nenhum. Só tu tens a palavra de vida eterna, para quem nós iremos. A tua palavra é boa, a tua palavra é maravilhosa. Nós queremos estar aqui, é aqui que queremos estar. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, quando era novo convertido e não tinha os recursos que hoje nós temos, recursos de dicionário, recursos da internet. Então hoje, para se montar uma mensagem é muito mais fácil e gostoso, desde que você tenha a revelação e a inspiração do Senhor. E antes eu não entendi esse texto, porque Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E diz o texto que a figueira secou imediatamente. Em outro texto, no livro de São Marcos, diz que no outro dia os discípulos passaram por ali e eles viram a figueira e ela estava seca até a raiz, e eles ficaram maravilhados daquilo. Amados, mas por que a figueira secou? Esta é a razão, o que fez a figueira secar. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu diria: chamados para um propósito. Chamados para um propósito. A Bíblia diz que Jesus estava com fome, e então ele avistou uma figueira
estranho de produzir seus frutos, porque quando vem o tempo da seca, o tempo que ela perde as folhas, depois vem o tempo que ela vem produzir. Mas a figueira nasce primeiro os frutos. Se você pesquisar na internet, frutos da figueira, você vai ver que os frutos estão surgindo no galho e as folhas estão bem pequenininhas. E de acordo com o tempo vai passando e vai crescendo os frutos, também as folhas começam a crescer. Logo, quando uma figueira está cheia de folhas, ela está dizendo: já tem fruto aqui bom para comer. Preste bem atenção. A figueira, ela produz fruto diferente das outras árvores. Ela produz o fruto antes das folhas. Logo, quando ela já está cheia de folhas, ela está dizendo: tem fruto aqui e os frutos estão bom para comer. E Jesus estava passando por ali com fome. Jesus passando por ali com fome. Então Jesus se dirige até aquela árvore para se alimentar, para saciar a sua fome. E ele procurou frutos ali e nada encontrou. Então Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amados, e eu ficava encucado com isso, porque, puxa vida, por que a figueira secou? Por que a figueira morreu? E nós, cheios de bondade no nosso coração, às vezes, isso é fato, nós queremos ser mais bom do que Deus, não é assim? Deus está provando alguém, Deus está disciplinando alguém, e a gente quer socorrer a pessoa. Mas é Deus que está provando alguém, é Deus que está disciplinando alguém. Então não adianta você querer socorrer, porque é Deus. E diz o texto que a figueira secou, e eu comecei a refletir nisso, eu cheio de bondade no meu coração, dizendo: Deus, essa figueira, ela não tinha fruto, mas ela fazia sombra. Tem gente que gosta de sombra, eu gosto de sombra. Como que o Senhor faz uma figueira secar? Ela poderia pelo menos fazer sombra para alguém. Todo mundo sabe que muitos animais fazem ninho nas árvores. Deus, ela não produz frutos, mas isso eu pensando, amém, irmãos? Mas ela pode servir para aninhar os passarinhos. Deus, como que pode essa figueira secar se algumas lagartas ou até mesmo formiga comem as suas folhas? Ela tem muitos outros adjetivos, ela tem muitos outros propósitos. Diga comigo: propósito primário, propósito secundário. Qual que é o propósito primário de uma árvore frutífera? Deus. É dar fruto. É dar fruto. O aninhar passarinhos é secundário. Fazer sombra para alguém é secundário. Se as lagartas comem das folhas, se alimenta, é secundário. Se as formigas também se alimentam, tudo isso é secundário. Porque o primário é produzir frutos. E frutos bons, e frutos que carreguem dentro de si sementes, para que gerem novas árvores e que produzam novos frutos. Propósito. Amados, e quando nós fugimos do propósito, nós podemos até servir para muitas outras coisas. Eu posso fazer muitas coisas fora do propósito. Eu posso. Deus me chamou para pregar, mas eu posso, em vez de querer pregar, me tornar um excelente músico. Mas eu estou fora do propósito. Se Deus me chamou para louvar, mas eu quero pregar, eu posso me tornar um excelente pregador, mas eu estou fora
mais propósito. Se eu não tenho mais propósito, eu morro. Se eu não tenho mais propósito, eu não sirvo mais para estar aqui. Ela morreu porque entendeu que ela foi criada para produzir frutos e não tinha frutos. Era uma figueira mentirosa. Por quê? Porque ela dizia para as pessoas: aqui tem fruto, aqui tem fruto. Mas quando alguém chegava lá, não tinha fruto. Ela seria hoje uma figueira marqueteira, que fazia marketing: aqui tem, mas quando alguém ia provar, não tinha. Jesus disse: você é mentirosa, você não tem fruto, você chamou minha atenção, você fez eu perder meu tempo aqui. Logo a figueira secou. Amados, dentro do propósito nós precisamos entender uma coisa que foi lida hoje aqui no livro, na mensagem inicial, capítulo 8:4 do livro de Salmos. O salmista disse: mais vale um dia na tua casa do que em qualquer outra parte mil. Sabe o que é isso? O salmista era um adorador e ele sabia que adorar a Deus era mais importante do que fazer qualquer outra coisa. Eu posso estar em lugares melhores, eu posso estar em situações muito melhores, mas aqui na tua casa é o meu lugar, na tua presença é o meu lugar, aqui é o lugar que eu devo estar. E se eu sei que eu devo estar aqui, eu estou debaixo do propósito, eu estou cumprindo o propósito, e a bênção virá sobre a minha vida. Situação muito interessante. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, diz o texto que Jesus entrou na aldeia e entrou na casa de Marta e Maria e também do seu irmão Lázaro. E quando ele lá entrou, Marta era uma mulher muito hospitaleira, e ela então começou a fazer alguma coisa para todos que estavam ali. E diz o texto que Maria, depois você lê Lucas capítulo 10, 38 a 42. Então Maria se assentou aos pés de Jesus e começou a ouvir as suas palavras. E diz o texto que Marta estava cheia de trabalho. Então Marta, percebendo que precisava de ajuda, foi até Jesus e disse: Jesus, adverte Maria para que saia daí e vem me ajudar. E disse Jesus: Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, você está muito atarefada. Uma coisa apenas é necessário, uma única coisa é necessário. Tem gente querendo fazer de tudo, mas não faz o que foi chamado. Tem gente querendo fazer muitas coisas, mas o que é para fazer não faz. O que Deus chamou para fazer não faz. Não adianta você fazer tudo, faz o que Jesus deu para você fazer. Faz o que Jesus te deu para fazer. Aleluia, aleluia. Nós precisamos entender, irmão, que nós precisamos crescer em vez de correr. Precisamos crescer em vez de correr. Cresça em vez de correr. Tem gente correndo e não chega em lugar nenhum. Mas quem para diante de Jesus, quem se aquieta para ouvir sua palavra, quem ouve, abre os seus ouvidos para receber a sua revelação, ou quando faz acertadamente. Aleluia. Jesus disse para Marta: Marta, uma coisa só é necessário. Você quer fazer muitas coisas quando uma coisa só é necessário. A Maria escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar ela daqui não. Ela vai ficar aqui. Por que você não senta aqui com a gente? Por que você não ouve aqui também?
Queridos, uma coisa só é necessária. Aleluia. Que coisa é essa? A vocação. Cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito, cumprir aquilo a qual eu fui designado, aquilo que Deus colocou em minhas mãos, eu não vou cumprir. Mas tem gente fazendo um monte de coisa, eu não quero saber. Aquilo que Deus colocou na minha mão, eu vou fazer, e vou fazer com excelência. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Teve uma situação semelhante. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 24. Chegou um moço diante de Jesus. O texto diz o jovem rico. Ele disse para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Você sabe os mandamentos? Eu sei. Desde criança eu guardo. Olha, eu não adultero, eu não sou assassino, eu não roubo, eu não difamo ninguém, tenho honrado meus pais. É um cristão, não é um cristão? É um cristão. Eu não adultero, eu não assassino, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, eu não difamo ninguém, eu honro os meus pais. Jesus disse: falta para você uma coisa te falta. Que coisa que é essa? Para de confiar na tua riqueza. Meu Deus. Passe a confiar em Deus. Aleluia. Passe a confiar em Deus. E como é que eu faço isso? Você vai pegar toda a sua riqueza, vai vender, vai dar para os pobres e vai me seguir. Diz o texto que ele se entristeceu muito e saiu. Perceba, irmão, que ele fazia muita coisa. Ele fazia muita coisa, mas não confiava em Deus. Ele fazia muita coisa, mas a sua confiança era na riqueza. Ele fazia muita coisa, mas não amava a Deus acima de tudo. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não adianta eu fazer todas as outras coisas se não amo a Deus de todo o meu coração. Primeiro mandamento você não cumpre, mas eu cumpro o segundo. Mas e o primeiro? Não, o primeiro eu não cumpro. Então você não tem nada, porque você não consegue confiar em Deus. Se você não consegue confiar em Deus acima dos seus bens, então você não tem nada. E diz o texto que aquele moço saiu triste, e os discípulos também ficaram admirados. Rapaz, como é que nós vamos entrar no céu? Aleluia. Jesus disse: olha, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Vocês não vão entrar no céu pelas suas obras, vocês vão entrar no céu pela minha graça. Vocês não vão entrar no céu pelo que vocês fazem, vocês vão entrar no céu por acreditar em mim, por confiar em mim, por crer em mim. O profeta Ageu se levantou em Judá e disse assim, capítulo 1, versículo 2: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quando foi que Ageu foi levantado por Deus? Ageu foi levantado por Deus no final do cativeiro de Israel. Israel havia voltado do cativeiro. Para você entender
livro de Esdras, capítulo 1, 2, 3, 4 até o 6. E diz o texto, no capítulo 1 de Esdras, depois vocês leiam, que Deus despertou o espírito do rei Ciro e passou um pregão em todos os seus domínios do seu império, dizendo: todos os judeus que quiserem retornar para a sua terra, retorne e construa um templo para Deus. Deus me deu ordem para que haja um templo, para que o seu templo seja reedificado na sua casa, lá na sua terra. Então aquela ordem se espalhou pelo reinado do rei Ciro, e todos os judeus, capítulo 1, o Espírito de Deus despertou o coração do povo, aqueles que voluntariamente quisessem ir. Preste bem atenção, não era obrigatório, era para quem quisesse ir. E no capítulo 1, muitos judeus se levantaram, e dentre eles estava o sacerdote Josué e o governador constituído pelo rei Zorobabel, e eles subiram para Jerusalém. Quem ficou no império do rei Ciro teve a responsabilidade de ofertar, de dar dinheiro, de dar oferta, de dar prata, de dar ouro, para que a casa de Deus fosse edificada. Preste bem atenção, eles saíram do cativeiro com um propósito. Diga comigo: saíram do cativeiro com um propósito. Irmão, qual que era o propósito? Construir um templo para Deus na nossa terra. Propósito: construir um templo para Deus. E o Espírito de Deus despertou o coração daqueles que Deus quis que estivessem lá. E não foi obrigatório, foi algo voluntário. Então o povo se dirigiu para lá, e quem ficou dava ouro, dava prata, dava fazenda, dava bois, dava vaca, dava cordeiro, e subiu uma comitiva de 45 mil judeus, com muita riqueza, com muito ouro, com muita prata. Chegou em Jerusalém. Jerusalém estava assolada, estava destruído o templo, o altar do Senhor estava quebrado, estava uma miséria total. Mas Deus o enviou para lá com um propósito: construir o templo. Primeiro, o propósito. E assim que eles chegaram, no capítulo 3, eles estabeleceram o culto, restauraram o altar, restauraram a adoração. E no seu ano seguinte, eles então lançaram as bases do templo. Os pedreiros se achegaram, e eles então começaram a construir o templo. E no capítulo 4 diz o texto que quem lá chegou os samaritanos, o povo de Israel misturado com os outros povos. E disseram assim: ei, nós também adoramos a Deus também, nós já adoramos a Deus também, nós também conhecemos Deus também, e nós queremos construir com vocês, nós queremos ajudar a construção deste templo. Zorobabel falou assim: não foi vocês que Deus mandou construir, não. Deus mandou a gente construir. Se fosse vocês, Deus mandava vocês. Deus mandou foi nós. Então quem vai construir é nós. Obrigado pela ajuda. E nós não vamos querer a oferta de vocês, nem ajuda nenhuma não. A gente dá conta aqui, porque Deus deu uma ordem para nós, e nós vamos obedecer a sua ordem. Muito obrigado. Diz o texto, irmão, que por causa daquilo, o povo samaritano começou a fazer oposição, passou a criticar, passou a se opor, a caluniar, a criticar, a dizer que não ia dar certo, e foi uma oposição terrível contra Israel. E quando entrou um novo rei chamado Xerxes, o Ciro havia morrido,
Eles mandaram uma carta para o rei Xerxes, escrevendo: esse povo aqui é um povo rebelde. Procura aí no livro das crônicas e você vai ver que esse povo é ruim. Esse povo é forte, é poderoso. Depois que eles estiverem bem, eles não vão mais pagar os impostos. Diz o texto que eles leram a carta, procuraram nas crônicas e viram que o povo judeu de fato era forte, e viram que o povo judeu de fato era poderoso. Então o rei Xerxes mandou uma carta: pare a obra. Amados, preste bem atenção. Veio uma ordem do imperador para a obra parar. O imperador mandou parar a obra. E agora, irmão, o que eu devo fazer? Isso é muito interessante, porque geralmente é o que a gente faz. Você está construindo uma casa e chega a prefeitura e embarga, você continua? Separa, porque você não quer sofrer penalidades maiores. Você para. Agora, por quantos anos ficou parado a obra? Diz os estudiosos, 18 anos a obra parada. Preste bem atenção. Deus havia mandado Israel para construir um templo, um propósito. A oposição foi ferrenha e a construção parou. E não havia uma nova ordem para ser edificada. Então o que o povo fez? Já que não estou construindo o templo, eu vou fazer minha casa. Já que eu não estou construindo o templo, eu vou fazer uma grande vinha aqui. Eu vou plantar muitos alimentos aqui. Já que eu não estou construindo o templo, eu vou acumular tesouros. Eu vou se preocupar com a minha vida. Já que eu não estou construindo o templo, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas espera aí, qual foi o propósito? E sabe o que é interessante? Lá perto de casa tem um bairro chamado Pretória, praticamente de frente para a minha casa. E lá é propriedade invadida, de posse, né? Sabe quantas vezes a prefeitura embargou as obras ali? Não dá para contar. E sabe que hora que os camaradas construíam? De madrugada. De dia estava todo mundo quieto. Dava 5 horas da tarde que os fiscais já estavam nas suas casas. Vamos construir. Começava a ligar as luzes e construindo de noite. De dia passava os fiscais. Rapaz, essa parede parecia que era menor. Rapaz, tinha essa laje aqui? Irmãos, Jesus disse assim: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E isso é para nossa vergonha, é para vergonha nossa, porque nós devíamos agir assim. Foi Deus que mandou fazer, então vou fazer. Não dá para fazer de dia, vou fazer de noite. Não é tempo de eu fazer minha casa, não. Eu vou ajuntar tesouro e vou apertar na casa do Senhor quando chegar a hora. Aleluia. E nós nos preocupamos com os nossos propósitos e esquecemos do propósito original. O propósito original. Israel se esqueceu e começou a cuidar das suas vidas. E começou a dizer em seus corações: não é tempo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso é muito interessante, porque a gente passamos aí por um período de fechamento de igrejas.
Mas quem deixou de adorar, irmão? Quem foi? Quem foi que deixou de ofertar, de dizimar? Ninguém deixou, irmão. Você sabe por quê? Porque pode fechar o espaço físico, mas ninguém fecha o espaço espiritual. Ninguém impede o adorador, irmão. Ninguém vai impedir você de frutificar. Ninguém vai impedir você de fazer a obra. Ninguém vai impedir você de cumprir o propósito. O homem mandou parar. É o que Deus está dizendo aqui no capítulo 1 do livro de Ageu. O homem mandou parar. Mas vocês ouviram eu dizendo para parar? O homem embargou, mas vocês me ouviram embargar. Meu Deus. Pauesséia, manaracéia. Eu quero contar uma experiência aqui que o Senhor me fez lembrar. O que Deus fala, você tem que ouvir o que Deus fala. Não o que os homens falam, o que Deus fala. E sabe o que é interessante? Que as ovelhas de Deus conhecem a sua voz. Isso aqui é uma experiência espiritual que eu tive muito forte. Eu estava dirigindo uma igreja anos atrás e tinha uma profetisa lá. Só que aquela profetisa não era de Deus não, sabe, irmão? E atrapalhava a obra, irmão. E a gente tentando lidar com ela com sabedoria, para não matar o esposo, né? E lidando com sabedoria e tentando relevar e contornando. Difícil. Uma vez, a minha esposa, ela é gordinha e tem gente que acha que ela está grávida. Agora não, porque ela deu uma murchada, sabe? Mas as pessoas olhavam, achavam que ela estava grávida. Era interessante isso aí. Ela nem ligava, nem eu também. Aí foi uma pregadora na igreja, pregou a mensagem, irmão, poderosa de Deus. E essa profeta só de butuca, sabe? Só de butuca. Aí ela pegou e falou assim para outra irmã: o pastor está grávida. A outra irmã falou assim: não está grávida não. Só que a irmã não ouviu não está grávida, ela só entendeu está grávida. Aí ela pegou, falou assim: gravidez, né? Aí chegou no outro dia, ela disse assim: eu tive um sonho e a sua mulher está grávida. Diga comigo: espírito do engano. Espírito do engano. Irmão, só quem livra a gente do espírito do engano é Deus, Se Deus não te livrar do espírito do engano, você cai. Se Deus não tiver misericórdia de você, o espírito do engano faz parar a obra, fecha o teu chamado. Aí eu falei assim para ela: amém, irmão, se for de Deus vai cumprir, né? Tô nem azul, né? Pelo que ela falou, né? Ela contou para minha esposa também: teve um sonho. Quando é o sonho é batata. Mas o espírito do engano estava com ela. Irmãos, passou-se uns 2 meses, a minha esposa não começou a ter enjoo de grávida, irmão. Eu falei assim: eita nós, que negócio é esse? A cabeça já começou a coçar. Eu dei 3, tá, irmão? Aí, quantas vezes a minha esposa saía correndo lá no banheiro para vomitar, e ela ia atrás. Aqui é profeta. Aleluia. Queridos, e o dia foi passando. Agora dentro do meu coração havia uma angústia. Engraçado, irmão, que aquela gravidez não me dava alegria. Não é que eu não queria ter um filho que Deus me deu, não, tá, irmão? É que eu não estava alegre. Quanto mais os dias passavam, mais angustiado eu ficava. A minha alma entristecida, angustiado. E a profeta voando baixo, né? Agora está confirmado.
Um dia eu estou em casa, tem um banquinho lá de madeira lá que nós cortamos de uma árvore lá. Sentei naquele banquinho angustiado, alma dolorida, por causa daquela gravidez. O Espírito Santo falou para mim assim: eu disse que a tua mulher está grávida? Espírito Santo. Eu falei assim: não. Eu falei assim: é mesmo? O senhor não me falou nada? Não. Parece que aquela angústia saiu da hora assim. Deus poderoso, aleluia. Eu chamei minha mulher e falei assim: paixão, Glória a Deus. eu não sei o que está aí com você, mas gravidez não é. Gravidez não é. Vamos orar aqui, repreender, e pode ir lá no hospital, faz lá os exames, que gravidez não é. Deus tremendo, aleluia. Irmão, ela foi no hospital e fez os exames. Sabe o que aconteceu? Nasceu um cisto bem na trompa. E o organismo pensou que era gravidez. O organismo pensou que era gravidez. E estava todo mundo achando, até eu. E a minha mulher falou assim: é um cisto que nasceu. Eu falei assim: nasceu? E já saiu, já não está aí mais. Porque Deus já vai tirar agora esse negócio aí. Aí eu estou lá na igreja, agora eu estava cheio de coragem agora. Agora eu estou cheio de coragem. Aí o culto da pessoa, a profetizada, se levantou para levantar e disse assim: vai sentar, minha irmã, fica quieta. A mulher sentou, saiu lá pro corredor, irmão. Ela estava até cambalhota no ar assim, ó, querendo bater em mim. E eu falei assim: Espírito me engano, não vai falar aqui mais não. Querido, tem muita gente querendo impedir o teu chamado, a tua vocação, a obra de Deus. Mas o profeta Ageu levantou: ei, trate de subir ao monte, trate de pegar madeira. Não é hora de vocês edificar a casa de vocês. O propósito é fazer a minha obra. O propósito é levantar a minha casa. O propósito é fazer a minha vontade. O propósito é exaltar o meu nome. Cumpra a minha vontade. Faz o meu querer. E diz o texto que Zorobabel ouviu, Josué ouviu, o sumo sacerdote, o povo ouviu. Tremendo. E começaram a trabalhar de volta. Não precisou de ordem de imperador, nada. Não precisou do imperador liberar, não. Nós vamos trabalhar, porque quem mandou trabalhar foi Deus. Nós vamos fazer a obra, porque quem mandou foi Deus. É Deus que mandou. Acorda, crente, começa a dar fruto. Acorda, crente, produz o que Deus colocou na tua mão. Desperta. Desperta. Aleluia. Deus disse para a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse: lembra-te da onde caíste, arrependa-te, retorna àquele lugar e torna a fazer as primeiras obras. Torna a praticar as primeiras obras. Torna a fazer o que você fazia. Torna a pregar do jeito que você pregava. Torna a orar do jeito que você orava. Torna a cantar do jeito que você cantava. Torna a visitar do jeito que você visitava. Torna a ofertar do jeito que você ofertava. Faz o que Deus colocou nas tuas mãos. Faz o que Deus colocou nas suas mãos. Faz o que Deus colocou nas suas mãos. Cumpre o teu propósito. Cumpre o teu chamado. Cumpre a tua vocação. Faz com alegria. Faz com prazer. Frutifica, meu irmão. Frutifica, minha irmã. E vive essa palavra no nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao nosso pastor. Aleluia. 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 Aleluia.